Dentro de uma loja maçônica há alguns cargos administrativos e cerimoniais. Alguns são herança de funções antigas, como o guarda que tomava conta para ninguém invadir uma reunião. Mas com o passar do tempo, alguns simbolismos foram acrescentados para algumas funções, como desse cargo que pouca gente dá importância, mas acabou absorvendo referências de mitos antigos sobre a passagem para o submundo. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Mesopotâmia. E hoje eu vou falar a relação do cargo de guarda externo com o mito do guardião do mundo dos mortos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e ativar as notificações para receber vídeos novos toda semana. No período do século 17 e 18, era muito comum ter alguém que tomasse conta da porta das reuniões maçônicas, já que em alguns países, além delas ser proibidas, poderia alguém tentar espionar ou saber o que estava acontecendo lá dentro. Para manter essa tradição, os cargos em lojas maçônicas atendem a muitas atividades que aconteciam no passado, como por exemplo essa, que mesmo se as reuniões acontecem dentro de um prédio com portaria, ainda existe esse cargo de guarda ou cobridor, ficando sempre um dentro do templo e um do lado de fora. Muitas vezes, esse cargo de cobridor ou guarda externo é o único da loja que pode ser remunerado, já que ele também exerce um papel de vigia ou de guarda literalmente. Como era um cargo antigo, não existia armas de fogo, obviamente. Então, as pessoas que protegiam algum lugar eram munidas de espadas e ou avental ou então uma joia e um colar que os oficiais de uma loja usam tem as suas representações. Um guarda, por exemplo, tem uma espada representando, mas alguns ritos, como o mais praticado aqui no Brasil, que é o rito escocês antigo e aceito, há algumas diferenças dessas simbologias. Por exemplo, o guarda externo aqui é representado por uma alfange, e a partir de quando a maçonaria passou a ser uma escola simbólica e não somente uma escola de construtores de prédios, algumas simbologias a mais foram adotadas junto com alguns mitos antigos para dar uma ênfase em diversos estudos que não existiam anteriormente. Claro que essa não é a história de como o cargo foi criado, mas sim alguns estudos que a maioria dos lugares aqui no Brasil, ou então de vários outros no mundo, adotam e às vezes nem percebe como se relaciona com alguns mitos de diversas outras culturas. A gente sabe que a alfange é uma ferramenta onde aquele personagem que representa a morte usa para vir buscar as almas aqui na Terra, mas a maioria das pessoas não sabe de onde vem essa representação. Há alguns mitos de povos antigos que davam essa aparência para a morte, sendo algo esquelético, vestindo sempre uma capa preta, carregando essa ferramenta de pecuária, e dentre algumas histórias, um personagem de uma mitologia celta que ficou muito marcado por isso foi o Uncle. Ele era a personificação da morte. Há muitas lendas que rondam por esse personagem, como por exemplo, ele pode ter sido o primeiro filho de Adão e Eva, ou outras pessoas falam que é o espírito da última pessoa que morreu naquele ano, e ele tem a tarefa de recolher todas as almas antes de ir de vez para o além. Acredita-se também que ele possa ser relacionado com um personagem grego antigo chamado Thanatos, que também é a personificação da morte. Agora vamos entender por que esses personagens se relacionam com esse cargo. Thanatos aparece em algumas histórias de mitologias gregas antigas, como por exemplo a história de Sísifo. Zeus manda Thanatos levar Sísifo para o submundo, mas ele consegue, digamos, enganar a morte, chegando para Thanatos e elogiando-o e dando um presente para ele, ou seja, um colar, mas na verdade esse colar seria uma coleira, e quando ele colocava essa coleira era como se aprisionasse a morte,
ficando impedido de levar as almas das pessoas para o além. Como vocês já devem ter visto em algumas fotos, os mestres que ocupam cargos dentro de loja usam sempre um colar. O cobridor, sendo responsável por representar essa figura da morte, ficaria na porta do submundo, enquanto as pessoas portando colares entrariam lá e permanecessem vivas. Além disso, a gente sabe que o alfange é uma ferramenta agrícola responsável para ceifar cereais e plantas na terra. A morte é dita que é a ceifadora da vida, assim como os frutos que nascem de uma semente, crescem, se fertilizam e depois são colhidos para um novo plantio. A vida humana também segue um ciclo parecido. Uma das deusas gregas desses mitos agrícolas era Perséfone, que foi sequestrada por Hades para viver no submundo. Isso também tem uma relação com outro símbolo muito conhecido na maçonaria, que é o ramo de acácia. A Arca da Aliança e outras coisas escritas na Bíblia foram feitas com a madeira dessa planta. Ela representa a imortalidade da alma por ser bem resistente. Seria a vitória da vida sobre a morte. E voltando para os gregos, quando Thanatos vai buscar as almas para levar no submundo, o responsável por essa passagem se chama Caronte, o barqueiro que leva as almas de vez para o além. A única forma de você entrar no submundo e sair de volta para a terra é carregando um ramo de acácia, árvore consagrada por Perséfone, assim como Hércules fez no período dos 12 trabalhos dele. Alguns colares em cargos de loja é estampado também um ramo de acácia. Além desse significado de vitória da vida sobre a morte, ele também representa a pureza e a inocência da alma. Sintetizando tudo isso, por isso que alguns simbologistas dizem que os maçons usam preto para simbolizar um luto, já que eles estão entrando no mundo dos mortos e depois saindo, porque relacionado com toda essa mitologia, eles detêm a vitória da vida sobre a morte. Claro que isso é só uma especulação e um acréscimo de alguns estudos, já que nem todas as lojas utilizam esse simbolismo da alfange. Como eu disse no começo do vídeo, também há uma espada que representa a guarda, mas fica sempre para quem não utiliza ritos que seguem essa simbologia, servir como estudos complementares para saber alguma coisa psicológica ou filosófica que os estudos maçônicos podem oferecer para os seus membros. E você, sabia da simbologia que esse cargo tinha? Conhece algum outro cargo que tem uma história relacionada a esses mitos? Conta aí pra gente nos comentários. Não se esqueça de compartilhar o vídeo para levar o conhecimento ao máximo de pessoas. Até a próxima, um abraço!